Alô pessoal, galera do Utilizada, uma ótima tarde a todos, né? Estamos chegando para falar no pós-jogo Galo 1, Bahia 0. Mas antes eu quero deixar aqui o meu abraço a todos os pais, né? Um abraço pelo seu dia dos pais. Quem não teve a oportunidade de assistir aí o pré-jogo, tivemos, né, então, um momento de homenagear os pais, e aqueles que não tiveram então a oportunidade estão também recebendo agora esse alô aqui do canal do Brit sobre o Dia dos Pais. Um grande abraço para todos os papais que estão aí nos assistindo e todos os papais do mundo. Tá certo? Pessoal, falar um pouco do jogo do Galo e Bahia, né? E quando eu vou falar um pouco do jogo, né? Se for para falar sobre o que o Atlético apresentou no jogo, é pouco mesmo. A gente já pode encerrar o pós-jogo por aqui, né? Mas se for para falar do que o Atlético não apresentou no jogo, a gente pode estender o pós-jogo por um pouquinho mais, né, para a gente falar desse jogo então. Tá certo? O Atlético fez um jogo abaixo da crítica hoje contra o Bahia no Mineirão, um jogo realmente muito desgastante para o torcedor, mais um jogo muito desgastante para o torcedor, né? O Bahia chegou com uma proposta, né, de tentar buscar um resultado que fosse favorável a ele pela campanha dos dois times, né? Os dois tentando uma reabilitação no campeonato, né, vindo de uma vitória no último jogo, mas que há muito tempo não se via, né, entre as duas equipes. E com tudo isso, o Bahia impôs ao Atlético, né, um momento muito difícil para o Galo no jogo todo. Mas, em especial, no primeiro tempo, o Bahia tomou conta do jogo em pleno Mineirão. O Bahia chegou com a proposta e foi envolvendo o Atlético de forma que parecia que o Bahia estava jogando em casa, né? O Bahia parecia que jogava assim com toda, né, a tranquilidade e fazia o que queria em campo, e o Atlético não se acertou de forma nenhuma no primeiro tempo. Essa foi a tônica de todo o primeiro tempo nesse jogo ruim do Galo, né? Mais uma vez a torcida tentando apoiar e fazer um esforço para colocar o time, né, em alerta, mas o Atlético parecia desinteressado. A verdade é essa, o Atlético parecia desinteressado no jogo e no campeonato. Não sei se por causa da eliminação, né, na Libertadores, houve esse, né, um certo desequilíbrio entre os jogadores e estão ainda se recuperando, né, da eliminação contra o Palmeiras. Mas não justifica, né, os jogadores deveriam ter mudado a chave sim e encarado esse jogo do Galo contra o Bahia como um jogo essencial para a continuidade do campeonato para o Galo. Tá certo? É difícil destacar alguém aqui do Galo no primeiro tempo, que foram todos eles muito mal no jogo, né? Um jogo sem qualquer expectativa de melhoria, e o tempo foi passando, o Bahia foi tomando conta, e por pouco que o Bahia não abria o placar ainda no primeiro tempo contra o Galo no Mineirão. Vamos para o segundo tempo, né? Para o segundo tempo. Numa das raras jogadas do Galo no ataque, na criação, então houve ali vamos dizer assim, uma expectativa de que o time chegasse com mais força no segundo tempo, e logo no primeiro tempo, nos primeiros minutos, melhor dizendo, numa das raras oportunidades, houve então uma tabela ali, Igor Gomes, Hulk e Paulinho, que finalmente, aleluia, finalmente o Paulinho conseguiu então marcar um gol de puro oportunismo e que valeu a vitória do Galo, né, aos 3 minutos do segundo tempo. E foi só.
daí para lá, o Galo continuou com a mesma força, tentando ali impor um ritmo ao Bahia, mas o Bahia sempre bem postado no jogo, conseguia então tirar do Galo aquela força que o Atlético queria imprimir no jogo e conseguiu equilibrar o jogo. O Galo conseguia também fazer algumas boas jogadas em algum momento que dava um contra-ataque, mas não era um contra-ataque criado pelo Atlético, era de bolas que aconteciam ali no meio de campo, um perdia a bola aqui, outro perdia a bola ali, e numa dessas saídas de bola aí, o Atlético acabava por conseguir alguns contra-ataques, mas também contra-ataques que não rendiam em nada, né? Algumas duas vezes ali, acho que umas duas vezes, o Atlético fez uma boa jogada com o Paulinho por um lado e o Pavon por outro lado, que realmente levaram algum perigo, né, ao Bahia, mas o goleiro, o Marcos Felipe, foi bem no jogo e conseguiu segurar o Galo com 1-0 no placar. Tá certo? Esse jogo de hoje é um jogo que serve demais, né? Serve demais para preleções no Galo. Por quê que serve para preleções? É para o técnico levar esse jogo e expor num telão, chamar os jogadores, vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, olha isso, olha aquilo, olha isso aqui. É o que vocês estão produzindo no jogo, né? Nada. Então, é um jogo para preleção, para ensinar aos jogadores o que não se deve fazer nos jogos daqui para frente, com exceção do gol, naturalmente, né? Tudo que aconteceu no jogo é para se fazer uma preleção. Os jogadores falam, isso aqui não deve fazer mais nos jogos daqui para frente. É um jogo que vai servir de preleção e mostrar aos jogadores que eles estão jogando abaixo da crítica. A mediocridade que o Atlético vem jogando, né, é espantosa, gente. É de espantar, né? Com todo respeito ao time do Bahia, que é um bom time, sim, sabe? Com todo respeito, não quero aqui desmerecer, né, o Bahia, que conseguiu segurar o Atlético nesse 1-0, não. Mas um clube, né, um time que tem um clube, que tem a estrutura que tem o Atlético, o que o Atlético oferece a esses jogadores, não pode simplesmente se dar ao luxo de se contentar com o que vem apresentando no campeonato todo, na temporada inteira. É inadmissível o Atlético terminar o primeiro turno do campeonato tão importante como o Campeonato Brasileiro em 9º lugar com apenas 27 pontos. Com toda a estrutura que o Atlético tem, isso chega a ser vergonhoso. Tá certo? E o Atlético vai partir para iniciar o segundo turno agora. O resultado de hoje, apesar da vitória, não foi uma vitória que convenceu, não convenceu. E ao contrário, é uma vitória que deixa os torcedores apreensivos para os jogos futuros que o Atlético vai enfrentar. Porque o segundo turno vai começar, né? E o Atlético precisa dar uma resposta em campo. Precisa. E será que o Atlético vai conseguir dar uma resposta em campo que seja satisfatória e diferente dessa do primeiro turno, que foi abaixo da crítica, com jogadores com a qualidade que o Atlético tem, jogando um futebol varziano? Então toda a temporada do Atlético vem sendo assim. E o Atlético precisa planejar desde já a temporada 2024. Porque a continuar da forma como está, teremos, né, e será mais uma temporada difícil para o Galo. Será uma temporada difícil para o Atlético se continuar da forma como está. Até precisa se planejar para não deixar acontecer desde o início da temporada o que aconteceu nessa. Então vai se planejar assim, né? Dentro de campo e fora de campo. Dentro de campo as coisas estão muito ruins, Fora de campo o Atlético está começando a se acertar, a SAF chegou,
né? Muita gente criticando aí os dirigentes, os donos do clube por agora, mas são eles que deixaram o Atlético no patamar que hoje está e preciso reconhecer isso. Então, por mais que o Atlético esteja passando por dificuldades, são esses caras que deixaram o Atlético na prateleira de cima, né, dos clubes brasileiros. Então, eu acho que eles merecem um pouco, sim, de confiança de que vai acontecer investimentos para o Atlético daqui para frente e a gente precisa acreditar nisso, né, e acreditar que haverá, sim, planejamento para a próxima temporada. Essa temporada ainda não acabou, mas nós temos apenas um turno, né, para o Atlético disputar aí um lugarzinho ao sol que seja mais próximo possível do topo da tabela, o que hoje está muito difícil. Tá certo? Vou passar aqui a ficha técnica do jogo, né? Fiz algumas anotações aqui, porque a gente já havia falado no pré-jogo sobre arbitragem, etc, etc. Eu não vou ficar dando aqui, né, muita moral para a arbitragem, não, porque a arbitragem no Brasil, infelizmente, ela é sempre ruim. Quando ela é boa, ela é ruim. Ainda assim, ela é uma arbitragem ruim, né? Não sei se me fiz entender, mas é mais ou menos nesse estilo, sim, né? O jogo teve o árbitro Sávio Péssimo Sampaio, da FIFA, Distrito Federal, né? Auxiliado pelo Bruno Bosquilha, que é FIFA, do Paraná, o Lei Silva, do Distrito Federal, e no VAR tivemos o Carlos Nunes Braga, do Rio de Janeiro, né? O Sávio Péssimo Sampaio, né, amarelou 3 jogadores no jogo, 2 do Galo, 1 do Bahia. Amarelou o Pavon, que está fora do próximo jogo contra o Vasco da Gama, na abertura do retorno, né? Amarelou também o Otávio e amarelou o Biel, do Bahia. Tá certo, pessoal? E esse então foi o resumo do que nós vimos no jogo hoje, né? O Galo entrou no sistema 4-3-3 e que foi a campo com o Everson, Mariano, o Lemos, o Gêmeos e o Arana, né? Como a gente já havia previsto ontem, né? E no meio também acertamos, ele veio com o Otávio, o Batalha e o Igor Gomes, né? E na frente o trio Pavon, Paulinho e Hulk, né? Durante a partida, o Otávio deu lugar para o Alan Franco, né? O Otávio amarelado, então veio para o seu lugar o Alan Franco, né? E ainda a saída também do Batalha, dando lugar ao Edenilson, e o Patrick entrando no lugar do Igor Gomes. E já no último minuto, apenas para ganhar um pouquinho de tempo na partida, que estava difícil, né? Saiu o Paulinho, a entrada do Hever, no último minutinho de jogo. Esse foi, né, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari, né, que veio no esquema 4-3-3 contra um esquema 4-4-2 do Bahia, que veio a campo com o Marcos Felipe, um bom goleiro, fez um bom jogo também, o Gilberto, Canu, ótimo, fez um bom jogo também, o Canu junto com o Vitor Hugo na zaga do Bahia, e o Camilo Cândido na esquerda, que vem sendo também destaque nesse time do Bahia, né? No meio ele veio com o Rezende, que deu lugar também ao Iago Felipe, o Tassiano, que mais tarde também saiu para o Léo Cittadini, e o Cauli. Eu disse ontem, de olho nesse Cauli. Guardem esse nome, Cauli do Bahia, um muito bom jogador, e fechando o quarteto do meio ali do Bahia, o Ademir. E na frente ele veio com o Everaldo e com o Rafael Ratão, né, que teve então a saída do Ratão para o Vinícius Jacaré, né? Saiu o Ratão e entrou o Jacaré. Brincadeiras à parte, né? Logo em seguida também tivemos a entrada do Vinícius Pingotti no lugar do Everaldo. Esse o time do técnico Renato Paiva. E estamos então encerrando assim
a nossa participação nesse pós-jogo. Galo 1, Bahia 0. Jogo realizado no Mineirão, hoje, 13 de agosto de 2023, às 11 horas, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte, válido pela 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno do Brasileirão 2023. Tá certo, pessoal? Um abração a todos. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Inscreva-se aqui para você continuar recebendo os conteúdos, né, dos jogos que falamos aqui no Brasileirão, entre Galo e os outros clubes que vão se enfrentar aí no campeonato. Tá certo? Canal do Brit, um canal de interação.